Bom dia, graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui em comunhão. Amém. Bom seria que pudéssemos estar todos os domingos aqui. Que bênção, né? Faz muita falta não estar aqui com vocês, né? E aprove ao Senhor falar conosco nesta palavra que foi gerada nessa semana, né? Recebi o convite já há tantos dias, mas o Senhor sempre deixa para me dar no tempo certo, eu diria assim, né? No tempo certo, né? E essa palavra ela foi gerada nessa semana. Nós temos o costume, pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Dependendo, sempre que podemos, de tomar o nosso café com Deus, né? Então sentamos eu, minha esposa, minha sogra, e tomamos um café, abrimos a palavra e meditamos na meditação do dia, né? E foi justamente na meditação do dia dessa semana, se não me engano, acho que foi na quinta-feira, e que Deus me gerou essa palavra no meu coração. E eu ainda fiquei debatendo com o Senhor, né? Senhor, é isso mesmo? O Senhor quer falar? Será que isso aqui não é para mim, não? Até ontem tentei mudar, ir para o outro lado, mas não deu. Deus falou, não, é isso mesmo que eu quero que você fale, né? Então, vamos orar, irmãos, mais uma vez, porque somos dependentes realmente da graça do Senhor, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Senhor, em oração, Pai. Sim, Jesus. Nós já somos edificados aqui pela Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Porque sabemos que, como cantamos aqui, o leão da tribo de Judá, aquele que passeia no meio dos 7 castiçais, Senhor, Ele está presente aqui neste lugar, porque podemos sentir a Tua presença, Senhor, através, Senhor, da vida dos nossos irmãos, porque aonde 2 ou 3 se reúnem no Seu nome, o Senhor se faz presente, Pai. E nós somos edificados aqui pela Tua presença, no meio dos louvores, no meio das orações. E agora, Senhor, eu suplico a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me ungir nesta hora, Pai. Porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, Senhor. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor sabe como sou fraco, Senhor. Como dependo, Senhor, e careço, Senhor, da Sua graça e da manifestação do Teu poder. Por isso, Senhor, como cantamos aqui, que, ó Deus, seja menos de mim, seja menos de nós agora, Senhor, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas e através, Senhor, da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Fala conosco, que a Tua palavra possa compungir os nossos corações, Pai. Que a Tua palavra possa nos transformar nesta manhã, Senhor, porque precisamos sermos transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra, Senhor, porque todos os dias, Senhor, ó Deus, o velho homem tenta, Senhor, aflorar sobre nós, e nós só poderemos, ó Deus, nos render, Senhor, ao Senhor e ao Teu Santo Espírito, Senhor, se estivermos, ó Deus, realmente, ó Deus, com o amor gerado no nosso coração, se a semente do amor brilhar em nossos corações, se Te amarmos verdadeiramente, Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, Senhor, nós vamos conseguir negar a nós mesmos, Senhor. Por isso nós clamamos nesta manhã, gera, Senhor, este amor em nós, gera fé no nosso coração, Pai, porque os dias são maus, Senhor, como, Senhor, o tempo de Faraó oprimia, Senhor, os Teus servos com trabalhos pesados, cada vez mais, Senhor, e nós sentimos, Senhor, esta opressão do inimigo nas nossas vidas. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, Senhor, e sentimos uma opressão, sentimos como se a nossa oração não passasse do teto, mas nós sabemos que é porque os dias são maus, Senhor, e nós só poderemos resistir se este amor, Senhor, queimar dos nossos corações. Nós só poderemos resistir se a fé, Senhor, no Senhor Jesus Cristo, blindar, Senhor, as nossas almas, Pai. Por isso nos ajuda, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos e clamamos nesta manhã, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas. No capítulo 22, vou fazer a leitura. Verso 10 do capítulo 22. Vendo, pois, Atalia
mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeossabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais mataram, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeossabete, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E ele esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23, verso 1. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeorão, e a Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e a Amacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. E estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no sábado serão guardas das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará guarda diante do Senhor. E os levitas cercaram o rei de todos os lados, para com suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém, vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 lanças e escudos, e as rodelas que foram do rei Davi, aos quais entraram na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa e ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e os seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque disseram ao sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali o mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e derrubaram e quebraram os seus altares, e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Joiada ordenou ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem holocaustos do Senhor,
como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo, nem coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos que tinham domínio entre o povo de toda a terra, e conduziram o rei à casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Nessa porção da escritura, Atalia, ela era da família do rei Acabe e de Jezabel. Ela era filha de Acabe e Jezabel. E todos nós conhecemos a história, né, dos reis de Israel. Sabemos que Acabe foi um rei muito cruel e que levou o povo à idolatria. E os atos de Acabe são contidos no livro de Reis, no livro de Crônicas. E Atalia era a filha de Jezabel. E creio que por ela estar muito próxima da mãe, ela adquiriu os mesmos costumes de Jezabel. E eles tiveram um filho, ela foi casada com onde que está aqui? Acho que Jeurão, acho que no capítulo 21, Jeurão. Ela foi casada com Jeurão e geraram um filho que foi Acasias, né? E sempre que a palavra do Senhor me mostrou isso, que sempre que nós nos desviamos da vontade do Senhor, sempre que nós transgredimos a vontade do Senhor, nós receberemos o juízo de Deus. O juízo pode não chegar no mesmo dia, mas pode ter certeza que a conta vai chegar. A conta vai chegar. Então, através do profeta Elias, ele levanta Jeú para trazer juízo sobre a casa de Acabe. E Jeú vem lá e mata Acabe. E Acasias, que era filho de Atalia, no momento em que Jeú estava fazendo ali o juízo de Deus, estava presente, ele morre. E quando ele morre, Atalia fica sabendo o que ela faz. Ela manda matar toda a descendência de Judá, porque ela queria ter o domínio sobre todo aquele território, ela queria reinar sobre todo aquele território. E ela manda matar todos os descendentes ali de Davi, né, de Judá. E então aqui Atalia, eu vejo aqui a figura de Satanás. Do mesmo jeito que Satanás queria, através da vida de Herodes, exterminar todas as crianças para impedir que o nosso Salvador nascesse, morresse e fizesse o plano de Deus, né? E ele fez toda aquela matança, mas Jesus foi preservado. Aqui eu vejo que o Senhor usa aqui essa mulher, Jeosabete, né? Na qual o nome dela eu fui pesquisar e significa, o nome de Jeosabete significa promessa de Jeová. Olha que tremendo, né? Então, essa mulher, ela preserva ali esse menino, Joás, né? E ela entra ali e pega esse menino nos braços e leva para o templo, onde o seu marido Joiada, né? Era o sacerdote, e naquela época ninguém podia entrar no templo, somente os sacerdotes, porque quem entrasse seria fulminado pelo Senhor. E ali ela guarda aquele menino num quarto, né? No leito, nas câmeras, e eles criam aquele menino durante 7 anos. E eu fiquei imaginando aquele menino sendo criado pelo sacerdote, por essa mulher, né? Jeosabete, né? E sendo ensinados, né? Na palavra do Senhor, e orando com ele, ensinando os princípios da palavra, e esse menino sendo criado durante 7 anos, né? E ali a Atalia não percebe e não faz juízo sobre esse menino, né? Não vai persegui-lo. E esse menino é criado. E aí, esse menino, ele é o único descendente da geração de Davi. E existia uma promessa do Senhor que a geração de Davi, a lâmpada não se apagaria, enquanto houvesse descendente de Davi. E esse Joás, ele era descendente dessa promessa. E aí, Joiada, o Senhor coloca no coração dele, né? E ele faz aqui o que o Senhor manda fazer. Ele organiza, né? Manda colocar guardas, né?
sobre o templo e ali os guardas vão pegar os armamentos que eram usados pelo rei Davi, os escudos, as lanças, né? E eles montam aquela guarda toda e Joiada aqui começa a colocar o menino com 7 anos sentado no trono, né? Seguindo a orientação do Senhor. E vejam aqui que interessante, no verso 11 do capítulo 23. E tiraram para fora o filho do rei, que é Joás, filho do rei Acasias, e lhe puseram a coroa, e lhe deram o testemunho. Irmãos, o testemunho era a palavra do Senhor. Pegaram a palavra do Senhor e colocaram nas mãos desse menino de 7 anos. E ungiram ele com óleo. E começaram a gritar, viva o rei, viva o rei. Então a Thalia escuta os brados, né, do povo, né? E imagino que ali os levitas começaram a louvar ao Senhor. E ela corre até o templo e começa a gritar, traição, traição. E ali Joiada dá ordens para que a matassem, mas não dentro do templo. E ali eles executam, né, essa mulher. Então, esse menino com 7 anos, né, começa a reinar, né, sobre todo o povo, seguindo os conselhos e as instruções de Joiada, que era o sacerdote, né. Então, eu identifiquei aqui 3 figuras, né. A Thalia como a figura de Satanás, que tenta fazer o quê? Nos matar, nos roubar da presença de Deus e nos destruir, né? Assim como aconteceu também na vida de Moisés. Ela tentou, né? Faraó tentou executar Moisés, né? E uma mulher, que é a irmã dele, Miriam, acabou colocando ele no cesto e poupando a vida de Moisés através do desígnio de Deus, né? Então, essa mulher Atalia, eu vejo a imagem sim de Satanás, né? Querendo nos destruir, nos tragar, né? E Joiada, irmãos, que é o sacerdote que ensinou esse menino, que criou, que começou a ensinar na lei do Senhor, eu vejo como uma figura do Espírito Santo, que é o que Jesus nos fala em João 14, né? Eu estou indo, mas vou enviar para vocês o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas, né? E esse menino cresceu junto ali com Joiada, né? E no verso 24, no capítulo 24, né? Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. 40 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse: sai pelas cidades, levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do Senhor, Deus, de ano em ano, e vos apressai esse negócio. Porém os levitas se apressaram. E aqui Joiada começa a renovar a casa do Senhor. Ele institui ali que eles deveriam colocar um cofre para arrecadar, né, dinheiro, como Moisés ensinou, né, no começo da história. E eles arrecadam muito dinheiro naquela época, né, naquele cofre, e eles começam a restaurar o templo do Senhor. E Joiada começa, né, a fazer ali o seu reinado, né? E aqui no verso 14, e depois de acabarem, trouxeram o rei e a Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar, oferecer, colheres, vasos de ouro e prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Agora aqui que começa a coisa. Aqui que começa a decadência de Joás. Verso 15. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Joiada era o sacerdote. E era da idade de 130 anos quando faleceu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito muito bem a Israel. Porque tinha feito muito bem para Israel e para com Deus e para a sua casa. E aí me veio uma pergunta no meu coração, me fez lembrar da parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 13, sobre o joio ou o trigo. E o Espírito Santo me gerou uma pergunta no meu coração. A pergunta foi: quem sou eu, Senhor?
joio ou trigo? Joio ou trigo? Porque nós vamos continuar lendo aqui e nós vamos ver aqui a decadência de Joás, após a morte de Joiada, né? Verso 17 do capítulo 24. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a imagens do bosque e os ídolos. E então, por causa desta culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, nós paramos para pensar aqui, amados, uma pessoa que foi criada, salva pelo Senhor, criada dentro do templo, sendo ensinada pelos sacerdotes, depois que morre Joiada, vem aí um jovens, né? Imagino que Joás devia ser um jovem também, né? Mais maduro, e esses príncipes de Judá, né, os principais da cidade, vêm e começam a conversar com ele. Olha, eu imagino que a conversa foi mais ou menos assim: você não acha que esse negócio aí que Joiada passou para você é um pouco rigoroso demais? Você não acha que se a gente servir a Deus assim de uma maneira mais light, igual esse evangelho que a gente vê por aí, a gente não vai conseguir, né, ser um pouco mais feliz? Você não acha isso, não? E o que ele fez? Olha, eu acho que vocês têm razão, viu? Ele cedeu, irmãos, para agradar o povo. Ele cedeu. E ali começaram a contaminar o templo do Senhor. Assim como o nosso evangelho hoje é contaminado por essas facilidades, né, que a gente vê por aí, né? Olha, você não precisa ser tão honesto assim, não. Se você viu aquele dinheiro lá no chão, né? Se você foi na padaria, comprou pãozinho e você tinha que pagar 10, o cara te voltou 50, ninguém vai ver que você pegou 40 no bolso e sai andando. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Não, irmãos, a gente tem realmente que cumprir, né? Que ser sal e luz nessa terra. Temos que fazer a diferença. E aí isso me mostrou o quão importante, né, nós termos raízes em Deus, raízes na sua palavra. O quão importante é nós termos uma vida de relacionamento com o Senhor. Não adianta sermos criados dentro da igreja. Não adianta virmos à igreja todos os domingos. Não adianta o seu pai ser um crente de 20 anos, a sua mãe ser um crente de 20 anos, ele ensinar, ele orar com você todos os dias, se você não tiver um relacionamento com Cristo pessoal todos os dias, com a sua palavra, com seus momentos de oração, clamando pelo Espírito Santo, para que ele nos encha. Não adianta, irmãos. Acontece exatamente isso que aconteceu com Joiada. Um menino que foi criado na casa do Senhor e se desvia, começa a ir pelos caminhos errados, começa a ceder às tentações do mundo. E ele se perdeu. Ele se perdeu. Nós vamos continuar lendo aqui, nós vamos ver que ele se perdeu. E olha o que Deus faz em meio, quando nós, filhos de Deus, começamos a nos perder, o que o Espírito Santo faz. Verso 19. Porém, enviou profetas entre eles para reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles fizeram o quê? Não deram ouvidos. Quando nós fazemos algo que entristece o Espírito Santo fala: ei, não é por aí. Não é por aí. Você está errado. Você está pecando. O caminho é esse. Não é este o caminho. O caminho é esse aqui, ó. Você tem que entrar pela fenda da rocha. É apertado, mas você tem que entrar por ali. E quem é a rocha? É Cristo. Você tem que passar por aquela fenda ali, ó. Não é por esse caminho não que você deve andar. Mas o que aconteceu aqui com Joiada? Ele não ouviu, né? Verso 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. Zacarias era filho de quem? Filho do sacerdote Joiada, ao qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e fizeram o que, irmãos? Por mandato de quem? Do rei Joás, no pátio da casa do Senhor. E aqui, irmãos, eu vejo
algo que realmente nos faz tropeçar na vida espiritual, que é a ingratidão. O filho, me fez lembrar daquela parábola de Jesus, né? Que ele arrenda aquela vinha e deixa ali os trabalhadores, e os trabalhadores pegam e começam a matar o servo do rei, e aí o rei pega e fala, olha, eu vou enviar mais um servo lá para trazer, né, arrependimento para eles. E aí eles vão, apedrejam o servo de novo, e aí o rei fala, não, vou enviar o meu filho. E esse filho, lógico que Jesus está falando dele mesmo ali, né? E o que eles fazem? Eles falam, agora ele está mandando o filho dele, então vamos matar o filho dele, porque aí a gente se apodera de vez da vinha, né? E me lembrou dessa parábola aqui em Jesus. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Zacarias. Ele era filho de Joás. E Deus levanta ele para falar com o rei, para trazer arrependimento para o rei. E o que ele faz? Ele manda matar Zacarias. Ele se esquece que o pai de Zacarias livrou ele da morte. A sua mãe o colocou na casa do Senhor, ensinou ele a orar, a temer ao Senhor. E ele, com ingratidão, manda matar o filho. Né? Então a ingratidão, quando nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós, nós morremos espiritualmente, irmãos. Nós morremos. E o pecado, ele é assim, ele começa a nos rodear e a nos tomar de maneira que nós ficamos assim insensíveis. Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Porque o que nos afasta do Senhor são as nossas iniquidades. Todas as vezes que erramos, o Espírito Santo fala conosco. Mas se nós permanecermos na iniquidade, o Senhor deixa de falar conosco. O Senhor deixa de falar conosco. Vamos continuar a leitura aqui. E assim, verso 22. Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou seu filho, o qual morrendo disse, o Senhor o verá e o requererá. E aí, irmãos, é o que nós vemos aqui, o juízo de Deus. A conta chega, né? E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram de Judá e de Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram o Senhor Deus e seus pais. Então Deus, ele envia juízo com um exército pequeno, que aos olhos deles poderia ser facilmente destruído. Mas Deus aniquila eles realmente ali, com poucos homens, para mostrar que eles sem Deus não são nada. Assim como nós, sem o Senhor, nós não somos nada. Nós não podemos fazer coisa alguma se o Espírito de Deus não tomar as nossas vidas. E aqui, e quando os sírios se retiraram, deixaram-no, o rei, né, gravemente ferido. Então os servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E assim foi o fim trágico deste homem, Joás. E o pecado realmente ele nos leva a isso, ele nos leva à morte. Nos separa totalmente do Senhor, né? E aqui eu aprendo com algumas coisas que o próprio apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Então, muitas vezes, até quando o pastor começou aqui, eu falei, poxa, o pastor vai pregar toda a minha mensagem, né? Ao invés de ouvirmos a voz do nosso bom pastor, nós damos ouvido a quem? Aquele que trabalha conosco, aquele que não tem a mesma comunhão e o mesmo espírito que está em você, para ouvir conselhos dele. Olha, acho que se você fizer desse jeito assim, você vai se dar melhor, você não acha? Acho que é, né? Não é não, irmãos. Tudo que nós vamos fazer, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. É para Ele que temos que pedir conselho. Amém. Toda decisão que tivermos que tomar na nossa vida,
Você não tem que pedir conselho para o seu chefe, para o seu amigo do trabalho, não. Você tem que dobrar os seus joelhos e falar, Espírito Santo, o que eu devo fazer, Senhor? Eu estou nessa condição, eu estou nessa situação, o que eu devo fazer, Senhor? E aí ele vai dizer para você, ele vai confirmar para você na tua palavra. Porque todas as vezes que nós tomamos decisões que o Espírito Santo não nos dirige, irmãos, nós quebramos a cara. Eu sou testemunha disso, né? Sou testemunha disso, porque teve uma certa vez que eu quis ajudar meu irmão de sangue mesmo, e eu fui fiador dele. E Deus usou a vida da minha esposa e falou, olha, a palavra do Senhor diz que a gente não deve ser fiador de ninguém. Eu falei, poxa, mas se eu não ajudar meu irmão, quem é que vai ajudar? E eu não dei ouvidos, irmão. Eu peguei e fui fiador dele. Sabe o que aconteceu? Quase tomaram a casa da minha mãe. Quase foi para leilão. Nós descobrimos na hora certa, num dia que Deus nos colocou lá visitando minha mãe. E chega ao... Obrigado. E chega o oficial de justiça e bate na porta e nós estávamos lá. E aí eu fui, poxa, o que está acontecendo? Você não está pagando as coisas aí e tal? Então, me enrolei e tal. E foi um processo doloroso que eu acabei tendo que pagar a dívida do meu irmão. E Deus nos deu graça, né, para pagar essa dívida. Mas eu aprendi. Falei, Senhor, obrigado pela lição. Doeu. O juízo chegou, a conta chegou. Chegou cara. Mas eu entendi, eu aprendi, Senhor. Eu aprendi que tudo na minha vida que eu fizer de agora por diante, eu tenho que pedir direção do Senhor. Né? E é assim na nossa vida, amados. Né? E a palavra do Senhor nos diz isso. Né? E aí, voltando para a parábola que o Senhor Jesus nos ensina, entre o joio e o trigo. Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Como saber? Porque os dois são muito parecidos. Os dois crescem juntos, são plantados na terra, né? Como o Senhor Jesus, são plantados no campo. E o Senhor Jesus, nessa parábola, ele fala que o campo é este mundo. Né? E a semente é a palavra de Deus. E os dois crescem juntos ali. E quando você tira os dois da terra, você não sabe qual é um e qual é o outro. E qual a única maneira de você descobrir quem é um e quem é o outro? Porque o trigo, ele tem a semente. E da semente dele é feito o pão, que nos alimenta, e tantos outros ingredientes, né? Mas o joio, ele é vazio. E qual a única maneira de descobrir? Você começa a esfregar ele nas mãos. E aí você esfrega ele nas mãos, e o trigo vai ficar somente o grão, o fruto dele, que é a semente. E o joio, o que vai virar? Palha. E a palha, como diz o Senhor Jesus, ela vai ser queimada. Né? Então, é assim. No mundo em que vivemos, vai chegar o tempo, como o pastor mesmo disse, em que Deus vai provar a sua igreja. Vai passar nas mãos dele. Ele vai, né? O olheiro vai te apertar. Ele vai te apertar. Muitas vezes ele vai chegar o tempo em que a sua segurança está no teu emprego, você vai perder seu emprego. Vai continuar me servindo? Vai continuar me amando? Vai continuar me adorando, sem emprego, sem trabalho, com dívidas para pagar? Eu vou te apertar. Eu quero ver que fruto que tem aí. Quem é você? Joio ou trigo? Quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? É nessa hora que nós vamos saber se somos joio ou trigo. Continuando aqui nos conselhos da palavra do Senhor, em 1 Coríntios 15, 50, o que o apóstolo Paulo diz? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não é verdade? E como nós escrevemos aqui, e Paulo também agora me fez lembrar, se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios 2 ou 2 Coríntios 2, em que Paulo fala que a nossa obra, deixa eu ver se vamos abrir lá que é melhor, né? Para mim não falar besteira, que a nossa obra será provada pelo fogo. 1 Coríntios 2, 14? 3, 14. 3, a partir do 12. 12, isso. Se alguém
Sobre este fundamento formaram um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Verso 13. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será todavia salvo pelo fogo. Na Epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, vamos começar no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de um novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas. Amém? E Pedro continua aqui nesse mesmo capítulo, no verso 22. Ele diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Nós seremos provados. Seremos provados pelo fogo desta palavra, né? E para terminar aqui, né? Vai chegar o dia da ceifa. Vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 14. O dia dessa ceifa vai chegar, onde o Senhor vai separar o joio do trigo. Apocalipse 14, verso 14. Diz assim: e olhei e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. A hora da ceifa está chegando, irmãos. Estamos muito perto dessa ceifa. E aí o Espírito Santo nos pergunta: quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Será que eu estou obedecendo à voz do Senhor, do bom pastor, como o pastor Roberto nos colocou aqui? Ou será que eu estou obedecendo à voz do meu eu, das minhas paixões, do meu egocentrismo, do velho homem, que, como eu disse aqui, eu achei que ele tinha morrido no batismo, mas o miserável sabia nadar. O miserável sabia nadar e está vivo. Toda hora ele está pulando aqui, querendo sair, né? Mas tem que levar ele para a cruz, tem que levar ele para a cruz, né? Tem que levar ele para a cruz, né? Você já não vive mais, quem vive em mim é Cristo. Você morreu, né? É isso que nós temos que fazer todos os dias.
né? E para encerrar, Hebreus 10, do 37 ao 39. Verso 37, Hebreus 10. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Que esse versículo se cumpra nas nossas vidas, irmãos, né? Que nós não sejamos desses que se retiram para a perdição, mas que venhamos a perseverar e crermos para a conservação da nossa alma, neste grande dia que está muito perto da vinda do nosso glorioso Senhor. Amém?